Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom, pastor Jackson, estarmos aqui. Já é a segunda vigília que eu tenho o privilégio de acompanhar, de estar presente. Alegria minha, satisfação minha. Faço muito bem a minha esposa, a senhora Ângela. Estamos aqui para adorar a Deus. Eu estava, pastor Jackson, olhando o tema que o senhor propôs para esta vigília. E evidentemente que uma vigília tem tudo a ver com a plenitude e ação do Espírito Santo. Porque o Senhor, com esse tema, nos arremete ao acontecimento que se deu no cenáculo em Jerusalém, que fora a promessa que Jesus deixara aos seus discípulos, a sua igreja. Porque no capítulo 1 e no verso 8, a ordem expressa era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Na verdade, quando pensamos no contexto que a igreja primitiva estava vivendo, diante das ameaças, diante das perseguições, mais do que nunca, uma igreja empoderada, cheia do Espírito Santo, é que poderia resistir os ataques do maligno. E quando nós vamos para o capítulo 2, o verso 4, que é o tema, vai nos dizer que, de fato, a promessa se cumpre, porque diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. A necessidade que todo crente tem de estar cheio do Espírito Santo. E aí eu vou me recordar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a epístola aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer que os dias eram maus. E nós percebemos que o contexto que nós vivemos, os dias também são maus. A pergunta aparece é quem sobreviverá. Evidentemente que esta resposta está: apenas os cheios do Espírito Santo sobreviverão nesses dias maus. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E no verso 19 e 20, ele descreve o resultado de alguém cheio do Espírito Santo, que é um encontro como esse, um momento como este, onde a igreja se reúne com um propósito único e exclusivo de buscar a presença de Deus. E diz que os crentes cheios do Espírito Santo, eles se reúnem, e nesse momento há adoração, há cânticos espirituais, há gratidão. Eu quero esta noite te motivar: se desconecte de tudo o que te preocupa, de tudo o que está para o lado de fora, e se entregue na totalidade, e deixe o Espírito Santo esta noite te renovar, te fortalecer, te encher do Espírito Santo, para que você continue firme, glorificando a Deus e cumprindo com o teu chamado, com o teu ministério, para a glória do nome do Senhor. Deus nos abençoe.